Olá, tudo bem contigo? Já vou antecipar aqui para as pessoas que entraram nesse vídeo acreditando que eu vou citar a Bíblia, que eu vou usar a Bíblia como base. Não vou, apesar de eu acreditar em Deus. Não vou citar nenhum versículo bíblico. Na verdade, a minha base é outra, então só para ti não passar raiva, pula o vídeo, ele é totalmente desnecessário para ti que não acredita em outra crença a não ser a Bíblia, ok? Recado dado e agora eu vou para minha tese. Do porquê que eu acredito no Deus de Spinoza. Eu até imprimi uma folha aqui para ler para vocês sobre ele. Existem mais vídeos aqui no canal, já gravei falando sobre ele, mas eu acho que é sempre bom dar uma atualizada, porque tem sempre gente nova chegando, e é muito necessário, né? Trazer uma outra visão, trazer uma outra amplificação, e principalmente eu gosto de falar do que faz sentido para minha vida. Seria hipócrita se eu falasse sobre outro assunto aqui. Então, na minha percepção de ser humano, hoje, eu acredito no Deus de Spinoza. E eu vou ler ele aqui para vocês, mas só para trazer uma introdução. Eu acredito nele por esses motivos que eu vou ler aqui, mas antes de conhecer esse Deus, eu já acreditava, até quando eu estava na religião. Para quem não sabe, eu acredito em Deus, porém não da forma religiosa. Hoje eu não frequento nenhum templo, não frequento nenhuma religião. Eu acho que Deus está presente em qualquer lugar, independente de estar numa religião ou não. Mas para minha sanidade mental, inclusive, eu não frequento esses templos porque eu penso muito mais aberto, eu não penso dentro de uma caixa e eu acho que Deus não vive somente lá, ok? Na minha percepção também, Deus ele está em qualquer lugar onde eu queira que ele está, e principalmente dentro de mim mesma. Porque se eu for usar esse argumento que muitas pessoas fanáticas, aqui falando dos fanáticos religiosos, usam, de dizer que Deus está lá dentro daquele templo, construído por mãos humanas, que pode ser demolido a qualquer momento, eu estaria sendo hipócrita e eu estaria também tirando a esperança de pessoas que não têm condições de ir para a igreja. Porque aí eu estaria limitando o ser humano também. Existem pessoas paraplégicas, existem pessoas tetraplégicas, existem pessoas doentes que sobrevivem em um hospital, e eu seria muito cruel com essas pessoas dizendo a elas que Deus está somente em um lugar, e Deus, para mim, não é um ser limitado como nós, que somente podemos ficar em um lugar chamado planeta Terra. Nada é possível para nós transcender esse planeta a não ser a morte. Então, para mim, já quebra todos esses paradigmas de que Deus só está em um lugar. Sem mais delongas, eu vou ler aqui sobre o Deus de Spinoza e depois aí eu vou fazer uns comentários extras. E se tu gostar, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com quem tu acredita que também vai gostar dessa tese. Lembrando que eu não estou enfiando goela abaixo a minha ideia para ninguém, não estou colocando uma na tua cabeça, te obrigando a acreditar no que eu acredito. Tudo que eu posto aqui é baseado na minha experiência pessoal de vida, no que faz bem para mim, no que faz bem para minha família. E vão existir sempre pessoas, porque eu faço parte da minoria, né? Então sempre vai existir uma pequena minoria que vai concordar comigo e vai gostar dos meus vídeos, vai se identificar, vai gostar, vai olhar por um outro ângulo, por um outro lado, e eu acho que vale a pena eu abrir minha boca, eu falar para essas pessoas que realmente os meus vídeos fazem sentido, e é por elas que eu realmente estou aqui, né? Senão eu nem estaria mais. Então vamos lá, falando sobre o Deus de Spinoza. Estas palavras são de Baruch Spinoza, filósofo holandês que viveu em pleno século XVII. Esse texto foi chamado de Deus segundo Spinoza ou Deus falando com você. E o texto começa assim, Deus já conversando com a gente, né? Para de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo, desfrutes de tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrutes de tudo que eu fiz para ti. Para de ir a estes templos lúgubres, obscuros e frios que tu mesmo construíste e que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. Aí é onde eu vivo e expresso o meu amor por ti. Para de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca te disse que eras um pecador. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada têm a ver comigo.
Se não podes me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos teus amigos, nos olhos de teu filhinho, não me encontrarás em nenhum livro. Para de tanto ter medo de mim. Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem me incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Para de me pedir perdão, não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre arbítrio, como posso te castigar por seres como és, se sou eu quem te fez? Seria uma grande hipocrisia de Deus, né? Crês que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportam bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento. São artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeita o teu próximo e não faças aos outros o que não queiras para ti. Regrinha básica. A única coisa que te peço é que prestes atenção à tua vida. Que teu estado de alerta seja o teu guia. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Para de crer em mim. Crer é supor, imaginar. Eu não quero que acredites em mim. Quero que me sintas em ti. Quando beijas tua amada, quando agasalhas tua filhinha, quando acaricias teu cachorro, quando tomas banho de mar. Para de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra tu acreditas que eu seja? Tu te sentes grato? Demonstra-o cuidando de ti, da tua saúde, das tuas relações, do mundo. Expressa a tua alegria, esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que te ensinaram sobre mim. Não me procures fora, não me acharás. Procura-me dentro. Aí é que estou, dentro de ti. E aí, tem uma outra folha que eu imprimi junto a esse texto, que você pode encontrar lá no Google, que dá uma observaçãozinha, né? E diz assim: Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus, respondeu: acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe, e não no Deus que se interessa em premiar ou castigar os homens. Fecha aspas. Aí tem um comentário aqui no final, né? Agnósticos como eu têm no Deus de Spinoza um Deus para honrar de verdade, pois pode-se assegurar que científica e filosoficamente ele existe, já que somos parte dele, bem diferentemente de outros deuses criados da imaginação e dos terrores ao longo da história da humanidade, que serviram e vêm servindo a aproveitadores como cruel instrumento de intimidação e coação mental para se manterem no poder e assim fruírem de sua importância. Aí tem mais uma frase ali para fechar que diz o seguinte: abre aspas. Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância. Eu achei essa frase fantástica, né? Que resume tudo, basicamente. Se você quer resumir numa palavra o que tu acredita, se tu é uma pessoa como eu, né, que quer resumir tudo numa frase, aliás, seria essa frase. Porque o custo da educação, ele é bem menor comparado ao custo da ignorância. Porque a ignorância, basicamente, é a cegueira, né? É aquela pessoa que não se permite olhar além do horizonte, que usa aquele negócio que eu não lembro mais o nome, que o cavalo usa, que só olha assim pra frente, e que não olha pro lado. Não olha
para o que realmente está acontecendo de verdade, não olha para o ser humano em si, não olha para si, né, para ser mais específica. Porque o ser humano, quando ele começa a olhar para dentro de si, ele não tem tempo para olhar para o outro, ele não tem tempo para julgar o outro, ele não tem tempo para condenar o outro. E as pessoas esquecem, né, que elas vieram sozinhas e elas vão voltar sozinhas. Tudo isso daqui é um aprendizado, independente se tu acredita em Deus ou não. E eu, inclusive, já falei em outros vídeos, que eu tenho muita facilidade para conversar com o ateu, porque o ateu, mesmo que ele não acredita em Deus, num ser divino, o ateu ele concorda que tudo que eu faço aqui, tudo que eu emano, volta para mim, né? É efeito ali de causa e consequência. Então, até um ateu consegue identificar isso de uma forma muito fácil, muito simples. E eu acho que o sentido da vida é o simples, né? Já falei em outros vídeos também que, numa experiência que eu tive na ayahuasca, foi me mostrado que o simples é o que funciona. A gente tem a mania de ficar muito reinventando a roda e, principalmente, a mania da ignorância, a mania do fechado, né? E tem uma música que ela fala muito sobre isso, que eu amo essa música, ela é muito antiga, mas ela faz parte de um dos meus mantras, assim, da vida, que é uma música do Raul Seixas, né, que se chama Metamorfose Ambulante. Tem aquela parte da música onde ele diz assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Se vocês forem assistir os meus vídeos aqui, desde o primeiro vídeo aqui do meu canal, vocês vão perceber que não foi tirado nenhum, a não ser os 2 vídeos que o YouTube mesmo removeu. Mas eu deixo esses vídeos propositalmente para mim mesma ver a minha evolução. Porque eu não tenho vergonha de quem eu era, e muito menos de quem eu sou, e muito menos de quem eu vou ser. Eu acho que quando a gente se dá essa oportunidade pra gente mesma de poder reavaliar quem a gente era 1 ano atrás, quem a gente era 5 anos atrás, o que a gente fez de melhor de lá pra cá, e quando a gente começa a compreender que a competição da nossa vida não é com os outros, é sempre com nós mesmos, assim. É sempre uma evolução, uma construção, literalmente, dentro da gente, a gente começa a entender que é ali que Deus habita. É na percepção de poder avaliar e enxergar isso de uma forma geral e se autoavaliar sem precisar da opinião alheia. Um exemplo aqui, fechando um parênteses aqui, por exemplo, eu gosto de mim, me acho linda, maravilhosa, gostosa, mas tem muita gente que não acha. Só que assim, quem precisa dessa avaliação? Eu preciso dessa avaliação minha ou eu preciso realmente da aprovação do outro? Porque se você for parar pra pensar, nem Jesus agradou a todos. E se eu for esperar 100% da aprovação das pessoas, ó, tô lascada, né? Então, quando eu começo a entender que eu vim pra cá sozinha, eu vou voltar sozinha, eu percebo que tudo é sobre mim. Nesse sentido, o mundo gira em torno de mim. Porque quando eu me permito aprender, quando eu me permito evoluir, quando eu me permito aprender com os meus erros, quando eu me permito olhar outros pontos de vista, respeitando as pessoas, dialogando com as pessoas, interagindo com as pessoas, apesar de no mundo em que a gente vive, né, ser um pouquinho mais complicado, eu não sei se tu tens essa percepção, mas eu percebo que quanto mais tu busca autoconhecimento, mais tu se isola. Porque quando tu começa a se impor, quando tu começa a ser quem tu é de verdade, a viver realmente o grande Deus que habita em ti, tu vai se isolar. Porque tu vai pensar fora da caixa, tu vai pensar diferente da maioria, tu vai ser uma ovelhinha negra no meio de um monte de brancas. E as pessoas, infelizmente, elas buscam por quê? Pelo que, aliás? Aceitação, né? E olhando para Jesus Cristo, pela vida que Jesus Cristo teve, se a gente for olhar a fundo e não olhar superficialmente, lendo a Bíblia e piriri pororó, você tem que ler a fundo realmente a vida dele, você vai perceber que Jesus Cristo sempre foi livre, do começo ao fim. Ele morreu por quê? Porque ele era diferente dos outros. Ele morreu porque ele era livre, porque ele ensinava outras pessoas a serem livres. Morreu porque acreditava numa ideia que a maioria das pessoas não acreditavam. Morreu porque simplesmente defendia as mulheres numa época em que o cérebro da mulher era comparado com uma mula. Hoje mudou alguma coisa? Mudou, claro, né? Apesar de muitos homens achar que o nosso cérebro ainda pode ser comparado com uma mula. Mas evoluímos um pouco, mas acredito que nessa tese não vamos passar muito à frente. E se for passar, eu acredito que eu não vou estar mais aqui para ver isso.
Mas, voltando para Deus, no que Deus realmente no que Ele significa para mim, no que Ele faz na minha vida, eu acho que é isso. Na verdade, Deus em si não faz nada. Já fez quando nos deu a vida e quando iniciou toda a criação. Eu acredito que somos livres, independentes, pensadores, somos, pelo menos até agora, né, no planeta Terra, que temos conhecimento, somos os únicos seres com maior inteligência. Não usamos tudo, deixamos boa parte ali adormecida, mas somos os seres com maior nível de inteligência, maior capacidade de racionalizar as coisas. Porém, infelizmente, é triste, eu tenho muita vergonha de falar sobre isso, mas o ser humano em si não pensa. Só age pelos outros, pelo que os outros pensam. Se uma manadinha tá lá no grupinho lá e expõe uma opinião, mesmo que a pessoa tenha uma opinião contrária, ela não se manifesta, ela não se prontifica, ela não se impõe e ela fica lá, porque ela tem medo de ser reprovada. E aí ela prefere viver numa ilusão, numa vida triste, mas não ser excluída do grupo. Só que as pessoas não param para pensar no outro lado da história. Que pessoas como nós, que fizemos parte da minoria, sempre encontrarão outras minorias. Isso é fato, porque tudo que tu emana vai voltar para ti. Então, se eu emano paz, se eu emano sabedoria, se eu emano conhecimento, se eu emano felicidade, se eu emano perdão, automaticamente pessoas na mesma vibe espiritual que a minha vão surgir na minha vida. Confesso que é mais difícil de encontrar. O ser humano hoje em dia ele está muito no extremismo e também está muito nesse imediatismo, né? Nessa vibe da ansiedade. Mas no meio desse caos todo sempre vai existir, sempre vão existir pessoas no meio desse percurso todo que a gente vai se identificar. Normalmente não são os nossos, normalmente não fazem parte do nosso ciclo familiar, nem do nosso ciclo de amizade. Porém, são pessoas que estão ali, sem julgamento, sem nada, só dispostas a viverem. Eu acho que esse é o mágico da vida, eu acho que esse é o Deus que habita em mim. É o Deus que me deixa livre, é o Deus que não me pune. Porque se eu, com uma cabeça comparada a Deus, sou bem limitada, apesar de ser inteligente, eu falo eu, mas no sentido ser humano em geral. Sou um ser pensante, sou um ser inteligente, sou um ser com capacidade cognitiva, e ainda comparado a Deus, sou pequena, e bem limitada. Se algumas coisas para mim são compreensíveis, como por exemplo, eu sou mãe, né? Eu jamais jogarei meu filho no fogo do inferno por ele ter errado. Meu filho pode cometer o pior erro da humanidade, a pior atrocidade. Eu acho que tudo é causa e consequência. Se apesar de tudo que eu ensinar para ele, ele ainda se tornar uma pessoa mau caráter, se ele ainda escolher o caminho do mal, vai ser uma escolha dele e vai ser uma consequência dele. Eu nada poderei fazer a respeito disso. Tudo que eu posso fazer é mostrar a porta tá ali. Quem vai ter que entrar é tu. Então, com essa mente limitadíssima, eu já acredito nisso, eu já tenho... Porque assim, amor de mãe real, ele transcende qualquer outra coisa. Sempre quando a gente fala assim, esse bandido que foi preso não vai fazer falta pra ninguém, ou esse bandido, né, que foi dessa pra uma melhor, ou pior, né, não vai fazer falta pra ninguém. Se esse bandido tem uma mãe e tem um pai que realmente o amavam, para essas pessoas ele vai fazer falta. Então é muita ignorância da nossa parte, é muito ego para acreditar que só nós pensamos de uma forma e que não existem outras formas de sentimentos, outros tipos de amor, e que nada tem a ver com o nosso julgamento incompreensível, porque nós não temos nenhum tipo de vínculo com um bandido, por exemplo. É óbvio que para nós vai despertar ódio, vai despertar sentimento de injustiça, de impotência e tudo mais, mas para aqueles pais vai haver uma dor ali, vai haver um sentimento, vai haver uma falta. E eu acredito que a mesma coisa acontece com Deus. O nosso inferno ele já é aqui, o nosso céu também é aqui. E quanto mais coisas resolvemos aqui, quanto mais fáceis tornamos a nossa vida aqui, mais fácil é de compreender Deus. Deus não tá lá em cima de um troninho, lá olhando para baixo, olha, esse aqui tá fazendo isso, esse aqui tá fazendo aquilo. Porque
eu já fiz parte da religião, já fui em várias outras, já visitei várias outras. E o que tem, claro, tem várias diferenças nas crenças, nos costumes, mas tem uma coisa que é igual a todas. A maioria delas, né, todas não vou citar todas porque tem religiões que são fora de um templo físico, né? Tem religiões, por exemplo, Umbanda e tudo mais, outras religiões, não vou falar por elas porque eu nunca estive lá. Vou falar por templos. São iguais, no sentido de julgar. Eles citam muito o pecado, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, não pode aquele outro, sempre condenando, 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 martirizando, infernizando, culpando. E aí o ser humano, ao invés de sair melhor, sai de lá pior. Existe aquela falsa sensação, ai, mas eu me senti tão bem quando eu saí da igreja, que eu não sei quem, que eu não sei quem. Só que assim, saiu tão bem, mas já chega em casa, tem gente que gosta de cerveja, mas não toma não, porque daí a minha religião não permite. O interessante é que até Jesus Cristo tomava bebida alcoólica. E a bebida alcoólica, ela não condena ninguém, ela não leva ninguém pro inferno. Na verdade, o inferno, o caos que se instaura na tua vida, é tu mesmo que cria. Deus não tá ali colocando uma arma na tua cabeça e dizendo assim, olha, faz isso, faz aquilo. Não, foi tu mesmo que criou. Foi tu mesmo que fez essa escolha. Boa ou má, tu teve livre-arbítrio para fazer isso. E essa renúncia, o tempo inteiro ficar se privando de coisas que são, na minha percepção, idiotas, coisas assim que, tipo, nada, nada interfere na tua vida, nada vai te fazer mal. E aí faz com que o ser humano foque no que não precisa focar e desfoque do que precisa focar. As pessoas falam muito, apontam muito sobre pecado, sobre isso, sobre aquilo, mas tipo assim, não posso beber, não posso fumar, né? Não posso me masturbar, não posso ter relações sexuais antes do casamento, mas posso fofocar, mas posso criar intriga, mas posso criar contenda, mas posso trair a minha esposa. Então quer dizer, eu foco só no que me convém, no que não me convém, eu caio fora. O ser humano, ele tá muito hipócrita. Na verdade, sempre esteve, né? Desde o início da humanidade. E só foi piorando com o tempo. Mas, eu acredito que hoje piorou com o tempo por causa dessa polarização de rede social, de internet, o acesso fácil a muitas outras pessoas. Agora, nesse horário, eu posso falar com qualquer pessoa do mundo. Que vai ser fácil, é só dar um clique ali, eu consigo conversar com qualquer pessoa do mundo, pela facilidade que a gente tem. Só que as pessoas não usam essas coisas, esses benefícios a favor, né? Usam contra. Vão à internet, tem tempo, né, pra criticar os outros, pra julgar. E não foca na própria evolução. Não pega um vídeo no YouTube, por exemplo, e vão buscar um conselho de um psicólogo. Vão procurar a ajuda de uma terapia. Né? Eu fazia terapia online. Até pouco tempo atrás fazia terapia online. Eu uso a internet a meu favor. E tem muita gente que perde tempo quando se encontra com outras pessoas, em vez de trocar ideia do que aprendeu, evoluir, trocar experiência, né? Ah, gostaria de te perguntar o que tu fez para conseguir fazer isso e tal, eu gostaria de uma ajuda nisso. Não, as pessoas jogam conversa fora, falam da vida do outro, não olham pro próprio teto de vidro que tem em casa e vive essa mediocridade, sabe? Por quê? Porque é legal. Por quê? Porque viver na ilusão realmente eu tenho que concordar que é legal. Mas será que é isso que Deus quer pra ti? Será que Deus te fez para ser uma pessoa hipócrita e ter medo de ser excluído? Viver sendo uma pessoa medíocre, uma pessoa que só olha pro próprio rabo e esquece a pessoa do teu lado? É esse Deus que tu acredita? Enquanto tu acredita nesse Deus, tem muitos pastorzinhos, muitos padres enchendo os bolsos. Por quê? Eles não querem te ajudar, eles querem teu dinheiro. Mas isso é papo para outros vídeos, já tem vídeo no canal falando sobre isso. O intuito desse vídeo é falar realmente sobre Deus, o que Deus representa, o que Deus é. Deus está em qualquer lugar, em qualquer contexto, em qualquer situação. Aqui nesse vídeo mesmo, tu pode ver Deus se tu quiser. Deus é uma partícula de... Nós somos uma partícula de Deus, né? Cada um de nós é um pedacinho de Deus. Então, sim, é 100% correto afirmar que Deus sou eu, né? Deus está em mim. E que isso aqui é uma grande viagem, né? Isso aqui não... é uma grande escola, né? Um grande aprendizado para que possamos viver bem e de forma simples, sem ficar reinventando a roda, sem ficar colocando problema onde tem solução. Então,
Deus é a solução, Deus é o amor, Deus é a percepção de um todo, Deus é os animais, Deus é esses bichinhos aí atrás que estão fazendo barulhinho, Deus está nos mares, Deus está nas florestas, em qualquer coisa que seja natural, em qualquer coisa que seja criação dele. Nós somos uma das criações de Deus. Então, Deus é a perfeição em tudo que a gente vê. Muitos de nós nos tornamos cegos porque viver na mediocridade, viver na facilidade da tecnologia, do dia a dia, dos exemplos que a gente convive, né, com as pessoas, se torna mais fácil. E eu concordo 100% com isso. Só que será que é tão divertido assim quando tu deita na cama, tu consegue dormir com facilidade ou tu tem que tomar um remedinho pra dormir? E a ansiedade que tu tem durante o dia, por que tanta ansiedade? O que tá te afligindo tanto? Ai, mas por causa disso, tá, mas o quê? Onde é que tá a raiz disso tudo? Então, quando a gente não busca esse autoconhecimento, não busca entender o que Deus realmente quer de nós, o que realmente faz toda essa roda girar, todo esse fluxo, né? Continuar existindo, todo esse ar, continuar existindo aqui, para que a gente possa respirar, a gente não vai entender nada sobre nada. Independente do que tu acredita, independente de que religião tu tá, até se tu é um ateu, porque acredito que o ateu já entendeu isso muito antes da gente. Então, para quem gostou desse texto, Baruch de Spinoza, coloca Deus de Spinoza ali no Google, segundo link tu já vai achar esse texto que eu acabei de ler. Vale imprimir, vale ler várias vezes, vale informar outras pessoas. Quem quiser ouvir, óbvio, né? Não seja uma pessoa chata também, que impõe isso nas pessoas, mas quem tiver interesse, vale sim a pena você mostrar esse outro lado de Deus que ninguém ensina, até porque daqui a pouco acredito que nós vamos ser até proibidos de falar desse Deus. De tão chato que tá o mundo, de tão absurdo que estão as coisas, porque o certo tá virando errado, o errado tá virando certo. E quem vive de forma livre é sempre mais apontado, né? Porque é muito mais fácil tu apontar para um alvo fácil. Aquela pessoa que vive diferente, vai contra, né? Contra o fluxo. É muito mais fácil, porque daí são minorias, né? Uma grande maioria ela ataca. E o engraçado é que a maioria, ela só pratica o mal, ela não pratica o bem. Se a maioria se unisse com a mesma intensidade, com a mesma força de fazer o bem para os outros, aí sim descobririam o poder que tem nas mãos, o Deus interior que tem dentro delas. Se você gostou desse vídeo, vale ressaltar para te dar um likezinho, compartilhar, comentar se tiver alguma dúvida. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até o próximo.